nós, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10 dos Evangelhos, capítulo 4, o Evangelho de Marcos. Mas no tópico 1, a vinda do servo, foi tratado os seguintes assuntos. Qual o tema do Evangelho de Marcos? Qual a prova do poder de Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos? E hoje, no tópico 2, o servo prepara discípulos. Amados, observe, já vimos a oposição dos fariseus e os herodianos para com Jesus. Essa oposição cresceu muito entre os escribas, Herodes, os saduceus e gente da sua terra natal. Eles esperavam um rei terrestre, um que viesse estabelecer um reino e suplantar o Império Romano e suas injustiças. Observe, os ensinamentos de Jesus, no livro de Marcos, encontra-se no capítulo 4. Ele ensinou a multidão à beira do mar da Galileia. Propôs-lhe 4 parábolas, a do semeador, a da candeia, a da semente e a do grão de mostarda. Observe, o propósito de Jesus em ensinar através de parábola era o de ensinar a respeito do seu reino aos seus discípulos. Então, só os que estavam dispostos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Jesus podiam compreender o significado das parábolas. No capítulo 4, versículo 34, Jesus se explicava em particular aos seus próprios discípulos. Bem, nos versículos 10 a 20, Jesus dá a explicação da primeira parábola. As outras 3 falam do crescimento do reino de Deus nos corações dos que aceitam Jesus. Daí, Jesus envia os discípulos de 2 em 2 através da Palestina, a fim de ensinar-lhes e pregar a mensagem de salvação. Jesus mostrou mais milagres e maravilhas, multiplicando pães, andando sobre o mar, curando aqueles que somente tocavam na orla das suas vestes. Os espíritos imundos se prostravam diante de Jesus, exclamando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia. Por quê? Não lhes era permitido, ainda que reconhecendo a Jesus, revelar sua identidade. Os espíritos imundos procuravam impedir o cumprimento do plano de Deus. Por isso, Jesus ordenou que os demônios não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, pois ainda não chegara o tempo determinado da proclamação do conceito do Messias. E também não competia aos demônios falar dele. Amém? Jesus começa agora a revelar plenamente a sua identidade e a finalidade da sua vinda à Terra a seus discípulos. Então, chegou a hora dele proclamar aos seus o plano divino, incluindo a sua rejeição, o seu sofrimento, morte e ressurreição. Os discípulos, assombrados com tudo o que agora ouviram, faziam muitas perguntas. Pedro, que antes entusiasmado e convicto deu o brilhante testemunho: Tu és o Cristo, lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 29, um pouquinho mais à frente, no momento de fraqueza, foi usado pelo maligno, lá no versículo 32. Dá um pulinho lá e confere. Então, Jesus o repreendeu. E nós, os genuínos discípulos de Cristo, devemos cultivar uma vida espiritual. Ou Satanás fará de nós um instrumento para suas más obras. No capítulo 8, versículo 34, diz: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observe, Jesus prossegue falando da necessidade da oração, do jejum, sobre quem é o maior no reino dos céus, a tolerância e caridade, o julgamento dos que servem de pedra de tropeço, etc. Então, após uma semana de preparação dos seus seguidores, Cristo levou consigo a Pedro, Tiago e João para um alto monte e foi transfigurado diante deles. Observe, amados, a palavra transfigurado significa mudança total de aspecto, de aparência. Vem do grego metamorfete, de onde se origina a palavra metamorfose. Amém? A Bíblia diz que as vestes de Cristo resplandeceram como a luz. Seu rosto brilhava como o sol.
Apareceram Elias, representando os profetas, e Moisés, que representava a lei, com os quais conversava. O propósito desse evento foi mostrar aos discípulos mais chegados à glória divina de Cristo, prova e testemunho da deidade de Jesus. Deus, através de sua voz, honrou aquele encontro, dizendo: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Observe, é a segunda vez no livro de Marcos que o Pai se manifesta. Jesus desce então do monte, encontra os outros 9 discípulos em meio a um grande debate. Não tinham conseguido expulsar um espírito maligno, mudo e surdo. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Mas observe, diante desse fato, Jesus expressa sua tristeza, tá? No versículo 19. E, ao mesmo tempo, expressa a sua compaixão. Até quando vós sofrereis? Jesus saíra do meio deles apenas um pouco de tempo, e foi o suficiente para que eles falhassem. Podemos citar 3 razões para explicar a derrota. Primeiro, a falta de fé. Segundo, falta de oração. Terceiro, falta de disciplina e não jejuarem. Amém? No capítulo 10, versículo 32 a 34, novamente Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Eles tinham certeza que Jesus era o Messias e que deveria morrer. Então, eram 2 verdades que se chocavam. Nos corações dos discípulos havia muita dor ante todo aquele mistério. Eles tinham aprendido muito sobre a vida de fé, tanto que eles subiram junto com Jesus para Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma demonstração popular e superficial. Entenda isso. O povo não estava aclamando a Cristo como Messias, mas como um líder político. Jesus entrou na cidade montado no jumentinho, que representa a paz. Cristo apresentou-se não como um conquistador, mas humildemente, assentado no manso animal do campo. A oposição crescia, mas Jesus continuava fiel à vontade do Pai. Os fariseus, saduceus, herodianos, escribas, sacerdotes sempre tentaram confundir Jesus, mas sempre fracassavam ante a sabedoria e conhecimento e o poder do Senhor. E isso Jesus fazia muitas vezes citando as escrituras do Antigo Testamento, que eles se gabavam de conhecer. No capítulo 11, versículo 15 ao 18, vemos a segunda purificação do templo efetuada por Jesus. Assim foi que, com a autoridade divina de que era detentor e zelo pela santidade da casa de Deus, expulsou os vendilhões do templo. Em meio a grande alvoroço, a casa de Deus não estava sendo respeitada. No capítulo 13, encerra o sermão profético, proferida por Jesus no Monte das Oliveiras. Trata-se de um sermão escatológico. Vejamos alguns pontos. A profecia a respeito do templo, dos versículos 1 a 4. B, os acontecimentos da futura tribulação, versículos 5 a 23. C, a segunda vinda do Filho do Homem, versículos 24 e 26. Letra D, a reunião de Israel, no versículo 27. Letra E, a certeza da volta de Cristo, versículos 8 a 33. F, exortações à vigilância, versículos 34 a 37. Amém? Mas no capítulo 14, versículos 51 e 52, tem um fato interessante. Um jovem que seguia Cristo, quando da sua prisão, quase foi apanhado, mas fugiu desnudo. Supõe-se que era o próprio João Marcos, autor desse livro. Né? Mas entenda, o servo, Jesus, já estava pronto para a cruz. Permaneceu ensinando, curando, demonstrando a sua autoridade divina, amando as pessoas, e assim, humildemente, foi levado do jardim até o Sinédrio. E depois ao palácio de Pilatos. Foi ridicularizado, cuspido, esmurrado, injuriado, no entanto, sem pecado, sem ódio,
contra os seus acusadores. Na cruz, depois de muita dor, humilhação e sofrimento, tornou-se pecado para livrar-nos de nossas culpas. Entenda, amados, morreu como servo fiel, perfeito, obediente até a morte. Jesus venceu a morte e o sepulcro. Sua missão estava agora quase completa. Jesus iria, após sua ressurreição, aparecer a determinadas pessoas, dar instrução aos discípulos, incumbindo-lhes da grande comissão e, por fim, ascender ao Pai. No capítulo 16, vemos 3 mulheres tendo em suas mãos aromas. Foram embalsamar o corpo de Jesus no 3º dia da crucificação. Jesus morreu, amados, às 3 horas da tarde de sexta-feira. Em seguida, seu corpo foi retirado da cruz e colocado no sepulcro. Como o sábado dos judeus inicia às 18 horas da tarde de sexta-feira, né? Não houve tempo para fazer todos os preparativos para o sepultamento. Mas, ao chegar lá, Jesus não estava naquele sepulcro. E as mulheres ficaram apavoradas. Mas coube a Maria Madalena dar as boas novas da ressurreição de Jesus. Coube o grande privilégio de anunciar aos discípulos que se achavam tristes e chorosos. O servo cumprira suas palavras. Sua volta significava a continuação e o progresso da igreja verdadeira. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje e fecharmos o livro de Marcos, na ressurreição se fundamenta a fé cristã. Sem a ressurreição, não haveria cristianismo. Entenda isso, amados. A nossa fé, as obras, seriam vãs, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 14, se não tivesse ocorrido a ressurreição. Não há qualquer sombra de dúvida que Cristo ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e a outros, e que a sua igreja permanece no cumprimento da sua missão. E assim será para todo sempre, até que Cristo volte para buscar sua noiva, a igreja. Amém? Na próxima aula, no capítulo 5, o Evangelho de Lucas, parte 1. Tópico 1, nascimento e crescimento de Jesus. Qual é o autor e o tema do terceiro evangelho? Qual é a cidade onde Jesus viveu antes de começar o seu ministério? Amados, então nós estamos fechando o segundo livro dos evangelhos, né, que nós possamos usar esse material, que já é muita coisa, muita revelação do plano de Deus, da ação de Deus para as nossas vidas, né? Que nós possamos usar esse material para evangelizar, crescermos em conhecimento e graça e cumprir o desígnio que o Senhor deixou para cada um de nós. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa ali nos comentários o seu questionamento. Também não esquece de deixar o seu comentário ali sobre a aula e o que você acha que poderia melhorar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.